Lula não deve ser candidato em 2026, é o que aponta a pesquisa divulgada agora há poucos instantes pela Genial Quest. E mais, os números, quando Lula é confrontado com seus principais adversários, mostram que Lula corre um sério risco de perder uma disputa eleitoral, uma possível candidatura em 2026 para a sua reeleição. Os números não são nada favoráveis. Vou trazer os números dessa pesquisa em primeira mão e dizer por que é que os brasileiros estão entendendo que Lula não deveria ser candidato em 2026. Aliás, Bolsonaro também deveria abrir mão da sua pré-candidatura, que já não vai frutificar em função da sua inelegibilidade. Mas antes, por favor, inscreva-se no canal, me siga aqui, deixe o like, ele é muito importante, comente o assunto, dê sua opinião. Lula deve ser candidato? Não deve ser? E também compartilhe o vídeo, por favor. O presidente Lula passou a empatar com Tarcísio de Freitas, do Republicanos, Michele Bolsonaro, Ratinho Júnior, num eventual segundo turno das eleições de 2026. Vou trazer para vocês os números dos 8 cenários que o Instituto Quest testou. Lembrando que esta pesquisa foi paga pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 eleitores brasileiros entre os dias 30 de maio e 1º de junho. Então trazemos os números para que você faça a sua própria avaliação. Num eventual segundo turno, aqui sempre segundo turno, que vai ter segundo turno com certeza. Lula contra Bolsonaro, o inominável, o inelegível, teria 41%. Em abril eram 44%. Bolsonaro tem 41%, eram 40% em abril. Num eventual segundo turno contra Tarcísio de Freitas, Lula também teria 41%, ele repete o número, eram 43%. Tarcísio de Freitas tinha 37% e passou a ter nesta pesquisa 40%. Já cresceu fora da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Já com Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama, Lula 43%, tinha 44%, Michele Bolsonaro 39%, ela tinha 38%. Toda oscilação foi dentro da margem de erro. Contra Ratinho Júnior, o atual governador do Paraná do PSD, Lula tinha 40%, eram 42% em abril, Ratinho Júnior tinha 35% e passou agora a ter 38%, também cresceu fora da margem de erro. Se a disputa for contra Eduardo Leite, o governador do Rio Grande do Sul, está no PSD hoje, Lula teria 44% e Eduardo Leite 35%. Esse cenário foi testado pela primeira vez, então não tem comparação com os cenários anteriores. Já com o Eduardo Bolsonaro, Lula 44%, eram 45% em abril, e o Eduardo Bolsonaro 34%, manteve os mesmos 34%. Contra Romeu Zema, governador das Minas Gerais, Lula tinha 43%, passou a ter 42%. Romeu Zema tinha 31%, passou a ter 33%. Tudo dentro da margem de erro. E contra o governador Ronaldo Caiado, de Goiás, Lula tinha 44%, oscilou negativamente para 43%, e o Ronaldo Caiado cresceu de 30% para 33%. Os números mostram uma tendência. Lula começa a ficar espremido pela rejeição que o governo está tendo. No dia de ontem, dia 4 de junho, a Genial Quest publicou a avaliação do governo Lula, que mantém uma reprovação maior do que a aprovação. E isto com certeza reflete já agora na aprovação do homem, do candidato. Até o mês de abril, a reprovação do governo era maior, mas Lula ainda vencia em todos os cenários de segundo turno. Nesta aqui, ele está à frente numericamente em todos os cenários, mas muitos deles dentro da margem de erro. Portanto, a gente chama isso de empate técnico. O governo continua pecando, é uma opinião minha, na comunicação de uma forma assim muito colegial. Muito colegial. Temos feito essas críticas aqui, já não é de agora, desde 2023 estamos fazendo essa crítica. Infelizmente, parece que quem está na cúpula, quem está em torno de Lula, não entendeu ainda o recado das redes sociais. Para finalizar este vídeo, tem uma questão que eles colocaram na pesquisa, a Genial Quest, era perguntando aos eleitores se Lula deveria concorrer à reeleição ou não. E aí, o resultado é o seguinte: 32% disseram que Lula deveria concorrer à reeleição. 66% disseram que não deveria concorrer à reeleição.
Eu me incluo nesses números. Eu entendo que o Lula deu já sua contribuição para a sociedade brasileira, em função da sua idade, não que a idade seja um empecilho, mas já foi presidente por 3 vezes. Ninguém vai alcançar presidente por 3 vezes eleito democraticamente na história do Brasil. Somente ditadores o conseguiriam. Então, vá descansar e deixe que novos nomes disputem a eleição no ano que vem. Já perguntaram também sobre se Bolsonaro deveria abrir mão da sua pré-candidatura. 65% disseram que deveria abrir mão, sim. Por quê? Porque ele já está inelegível. E aí a gente percebe que a direita e a extrema-direita começam a avançar e começam também a deixar Bolsonaro de fora. Muito interessante os números. Peço que você me siga, comente aqui, dando a sua opinião e compartilhe este vídeo já, e eu já fico agradecido.